Sejam bem-vindos ao 4º episódio da SavaCast. Hoje eu estou aqui para tratar de um tema muito procurado no mercado, que sempre tem dúvida e que muda a todo momento: crédito imobiliário, junto com a Ludmila Fortes, para falar um pouco da rotina dela, como que é lidar com esse mundo de banco, toda hora muda alguma coisa. É um mundo de informações infinitas e que transitam toda hora. Mas é isso, Ianca. Obrigada aí Seja pelo muito convite. bem-vinda. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar esse episódio e eu também vou adorar participar aqui, tá? Estamos também com o Nicolas, corretor especialista na Zona Sul. E aí, pessoal, tudo jóia? E com a Dani, corretora especialista em Casa Branca. Olá! E vamos falar um pouquinho de mim, né? Como que eu surgi aqui, caí aqui de paraquedas Exatamente. no Me conta, SavaCast. como que você começou nesse mercado? Então, eu comecei há muito tempo, mas não vou revelar a minha idade. Deixa em off. Mas eu trabalhei com financiamento de outros bens, assim, no Banco Real, que era o Banco Real, para quem não sabe, existiu esse banco. E depois o Santander comprou ali e virou Banco Santander em 2008 ou 2009. Então, eu entrei no mercado financeiro em 2006. E depois, em 2008, 2009, virou ali Santander. Eu fui para o mercado de financiamento de outros bens, que existia aí uma linha de crédito de financiamento de móveis mesmo, cadeira, mesa e tal. E depois, em 2011, eu já estava formando na faculdade, aí depois fiz MBA, etc. Eu entrei no mercado de crédito imobiliário. Eu entrei no setor de crédito imobiliário em 2011 e fiquei até mais ou menos 2017. Trabalhei no Banco Santander, tanto em São Paulo quanto em BH, lá na Torre do Santander, no JK Iguatemi, sempre no setor de crédito imobiliário. Então, já fui analista jurídica, já fui assistente comercial, já treinei equipe comercial. Então, esse meio aí, essa documentação imobiliária, posso dizer que eu conheço um pouquinho. E depois, em 2017, eu dei uma pausa, achei que eu não ia trabalhar mais nesse mercado. Mas aí, quando deu 2020, 2021, eu voltei com a minha empresa de correspondente imobiliário, crédito imobiliário certo, atendendo os corretores autônomos, as imobiliárias, tirando dúvidas, atendendo diretamente o cliente e sempre focada em entender ali a melhor solução bancária para ele. Independente se era Santander, Itaú, Caixa, Bradesco, eu atendo hoje todos esses bancos para auxiliar aí no processo de vocês. É basicamente Legal. um banco, né? É quase. Só não sou o banco porque eu não empresto o meu dinheiro. É isso, vamos lá. Lud, pra gente iniciar o nosso bate-papo aqui, fala pra gente qual que é a diferença entre crédito imobiliário e um empréstimo comum que a pessoa pega no banco. Ótima pergunta, Nicolas, porque muitos clientes que eu atendo no dia a dia já me procuram querendo um empréstimo. Já vira para mim e fala, eu quero fazer um empréstimo para comprar um imóvel. E eles até acreditam que é só fazer um empréstimo que eles vão pegar o recurso e ir lá passar para o vendedor e finalizar ali a compra e venda daquele bem. Só que não é assim. O empréstimo pessoal, o empréstimo que o cliente pode fazer na conta corrente junto com o seu gerente, é um empréstimo que não tem um bem de garantia atrelado àquele recurso financeiro que ele está pegando. O empréstimo, ele vai lá no gerente dele ou no aplicativo bancário e solicita 10 mil, 15 mil, vários recursos lá para pegar emprestado do banco. E sem uma garantia para o banco. O banco, ele não tem ali um bem, algo que está sendo dado como garantia naquele recurso. Ele simplesmente pegou o dinheiro e repassou. Por que eu estou frisando muito isso? Porque nesse quesito de não ter o bem atrelado, os juros é mais alto. Porque é um dinheiro que a pessoa pode pegar e o banco não pode ter ali o retorno. Tem um risco maior pro banco, né? Exatamente. Como não tem uma garantia. Por isso que é um juros mais alto. O financiamento imobiliário, ele já tem um bem atrelado àquele recurso, aquele dinheiro que ele está pegando. Então, a pessoa está financiando aquele bem. É um processo diferente, porque o banco pega aquele bem como garantia naquela transação.
Então, se ele pegar 200, 500, R$ 1 milhão ali para um financiamento imobiliário, aquele bem vai estar alienado àquele banco. É uma garantia que aquele banco tem. É a famosa alienação fiduciária, né? É essa mesmo. Que fica lá na matrícula do imóvel, que às vezes os clientes nem sabem o que é, mas fica lá. Igual aquela aquisição de carro. Você compra o carro e tem aquela alienação do documento. A mesma coisa o imóvel. Tem alienação na matrícula daquele bem registrado no cartório, que é a garantia que o banco tem, e por isso é um financiamento mais baixo do que os empréstimos, cheque especial, todos esses outros recursos que tem aí no mercado. E aproveitando um pouco esse tema, porque é uma dúvida que surge bastante no dia a dia ali nosso de corretor. Por exemplo, o cliente comprador, quando ele vê lá na matrícula que tem uma alienação fiduciária, aproveita, Lud, explica um pouquinho como é que funciona esse processo de transferência do antigo proprietário para o novo proprietário que está adquirindo o imóvel. É um processo muito burocrático, é simples, como é que funciona? A gente já está falando de um tema um pouco complexo, né? Então, vou tentar explicar aqui no detalhe para facilitar para quem está ouvindo. Quando a matrícula daquele imóvel já tem uma alienação bancária, seja de qualquer instituição, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa Econômica, já existe lá uma alienação. Para aquela pessoa que está comprando esse imóvel, internamente, a gente procura saber qual é o valor daquele saldo devedor. Um exemplo, um imóvel de R$ 1 milhão e tem uma alienação fiduciária que, quando esse proprietário adquiriu, ele fez um financiamento de 500 mil. E aí, agora, depois de 12, 14 anos, ele está vendendo aquele bem. E como que faz, né? Aquela outra pessoa que está adquirindo, como que ele faz aquela dívida? A gente busca internamente saber qual é o valor daquele saldo devedor naquela instituição bancária. Então, a gente vai procurar saber, olha, quanto de recurso que falta para quitar esse bem. Aí, vamos supor, tá? Um exemplo aleatório. R$ 350 mil que ainda falta ali, que tem de dívida de financiamento. O que a gente faz? Quem está adquirindo o imóvel tem que financiar o mesmo valor do saldo devedor ou um valor maior. Então, se é um imóvel aí que está fazendo uma transação, há 12 anos ele era 1 milhão, vamos supor que agora ele seja 1 milhão e 800. E tem uma dívida de 350 mil, essa pessoa que está adquirindo, se ela for fazer através de financiamento bancário, ela tem que financiar no mínimo o valor do saldo devedor, 350 mil, ou maior. Ela pode financiar 800 mil, por exemplo. Ela dá 1 milhão de entrada e financia os 800. Aí o que a gente vai fazer aqui como bancário? A gente vai quitar. O banco que essa pessoa escolheu para financiar vai quitar essa dívida do banco que tem ali a alienação. E aí aquele vendedor vai receber o troco disso. Parece que é complexo? Não parece? Sim. Vou tentar dar um exemplo. A transação de 1 milhão e 800, a gente vai quitar 350 mil. E essa pessoa, se ela fosse financiar 800, esses 450 mil de troco do financiamento que vai cair na conta do vendedor. Então, o vendedor vai receber ali os 450 mil. Esses 350 de quitação é um recurso também que ele está recebendo, teoricamente, para quitar aquela dívida. Entende? Esse dinheiro não vai para a mão do vendedor e o vendedor vai lá e quita, não. Internamente, a gente faz um processo que se chama interveniente quitante, onde a gente faz essa quitação da baixa daquela alienação e segue com o processo normalmente. Aproveitando esse tema, assinei meu contrato de compra e venda. Qual que é o próximo passo? Na Sava, a gente aprova o cliente primeiro, né? Até por uma questão de segurança, mas muitos clientes acabam fazendo esse processo depois. Explica para o pessoal de casa como que funciona essa aprovação de crédito, quais são os critérios, o que ele precisa, porque é uma dúvida que a gente recebe com muita recorrência. O ideal é que quando o cliente assine ali o compra e venda, ele já esteja com o crédito aprovado, já que ele está se comprometendo ali já com aquele contrato, né? Sim. Ele está se comprometendo ali a pagar um recurso alto, que às vezes ele acha que vai ter aprovado, mas não tem. Então, o ideal é que o cliente vá assinar esse compra e venda já com esse financiamento aprovado. O que ele precisa fazer? Ele pode procurar um correspondente, como eu, por exemplo, que atuo com vários bancos, para fazer ali uma cotação no mercado
e ver qual é o banco mais barato ali para ele ou qual é o banco que vai aprovar para ele um crédito e depois assinar. Como que ele aprova? Se ele for correntista já de uma instituição que tem esse recurso de financiamento imobiliário, por exemplo, o Itaú, o Santander, o Bradesco, a Caixa Econômica, ele pode já fazer a aprovação do crédito dele, te mostrar a carta de crédito e assinar ali o compra e venda com tranquilidade. Agora, se ele for um cliente de um banco que ainda não tem esse recurso, por exemplo, hoje, né, na data de hoje, o Nubank não tem essa linha de crédito de financiamento imobiliário. Sim. Então, se ele for cliente de um banco que não tem esse recurso, ele vai ter que procurar uma instituição para abrir essa conta, para validar, para aprovar, para fazer essa análise de crédito para ele. O ideal é ele procurar um correspondente que já vai fazer isso tudo para ele, né? Sim. De maneira mais fácil, já agiliza ali a vida dele há uns 500 milhões de anos para frente. Já dá uma ajudada bastante, assim, porque fica mais rápido o processo. Lude, uma dúvida recorrente dos meus clientes de Casa Branca, porque hoje os lotes com financiamento próprio praticamente acabaram. Então, a maioria do que a gente tem em estoque hoje são lotes particulares. Existe financiamento para lote particular, financiamento bancário? E se sim, quais são os critérios? Existe, tá? Eu já vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou devolver. O que é isso lá em Casa Branca, por exemplo, de financiamento próprio? Só para o pessoal de casa, assim, dar uma clareada, porque tem alguns lugares, assim, do Brasil, isso quase que não existe mais. Ô, Lúdio, o financiamento próprio são os lotes que pertencem à construtora que fez os condomínios. Então, hoje já praticamente zerado o estoque, né, da construtora. Então, nós estamos trabalhando com os lotes particulares. E gera muitas dúvidas se existe financiamento para lote particular e, se sim, quais são os critérios. Existe, tá? Hoje eu trabalho com duas opções bancárias, que é a Caixa Econômica Federal, que faz o financiamento para terreno em até 20 anos de financiamento, dependendo ali da idade do cliente, e o Bradesco, que faz financiamento em até 10 anos para o cliente, também dependendo da sua idade. Tanto para terreno próprio ou até para o terreno da construtora mesmo. Se o cliente optar por, ao invés de fazer o financiamento direto com a construtora, eu não sei a taxa de juros, como que funciona, ele pode escolher também fazer pela instituição bancária. Se for mais viável a taxa de juros do banco, ela pode optar por esse financiamento. Pode, porque aí aquela instituição bancária vai passar o recurso, né, financiado para a construtora e a construtora vai receber ali o valor da mesma forma. Então, ela pode comparar essa taxa de juros, porque com certeza a construtora cobra aí alguns juros sobre essa operação para fazer o financiamento direto com ela. Mas se for o imóvel próprio ou direto à construtora, a gente faz. Ou pela Caixa Econômica ou pelo Bradesco, que são as duas opções que eu tenho hoje. Ótimo, excelente. E o FGTS, ele pode ser usado na aquisição do lote? Não pode. Não pode. O FGTS ele é exclusivo para moradia já. Então, tem que ter ali um habite para ser utilizado esse recurso do Fundo de Garantia. Entendi. Se for um financiamento atrelado à construção do imóvel, e se o cliente... Isso era uma próxima pergunta. Mas eu estou te adiantando, estou lendo seus pensamentos. E se for atrelado a uma construção, ele pode usar o FGTS, desde que ele se enquadre na regra do FGTS, tá? Porque o FGTS... ele tem ali alguns critérios que ele precisa ser respeitado. Então, se ele estiver dentro do enquadramento, dá para ele usar para construir. Entendi. Numa boa. Agora, tem que entender da regra, né? Que é um pouco complexo, mas se você quiser, a gente fala aqui sobre Vamos falar ela. da regra do FGTS, grande aproveitando dúvida, que a gente já está no tema. É uma dúvida recorrente de muitas pessoas, né? A gente recebe cliente que acha que pode ir lá no banco, sacar direto o FGTS. Nossa, é o que eu mais tenho também. Às vezes, né, as pessoas não entendem que ele tem uma regra a seguir, que não é porque o dinheiro está ali disponível, rendendo nada, que você pode ir lá sacar. É seu, mas não é. É seu, mas
Tem regra para você Tem usar. Explica pra gente. É assim mesmo, Ianca. Tem clientes que acham que pode ir lá no banco, sacar o FGTS para comprar o imóvel e levar o dinheiro do FGTS lá na imobiliária para poder repassar aí para o vendedor. Para alguns parece um absurdo, mas tem gente que realmente acha que é assim. Vamos lá. Eu vou falar de algumas, as básicas, porque o manual do FGTS é muito grande, mas as principais são: a pessoa já tem que ter contribuído para o fundo de garantia no mínimo 3 anos. Então, ela já tem que ter tido ali na vida dela, no histórico dela, pelo menos 3 anos de carteira assinada para contribuir com aquele fundo. Ela não pode ter já um imóvel naquela cidade. Então, em Casa Branca, por exemplo, se essa pessoa já tiver uma casa em Casa Branca, com o habite, no nome dela, registrado, tudo bonitinho, ela não pode usar o FGTS para construir uma nova casa. Ela já tem ali a sua moradia, porque o recurso de FGTS é para ajudar ali nessa primeira aquisição que a pessoa vai ter ali para morar. Então, peraí, vamos lá. Eu tenho R$200.000 parado de FGTS. E eu tenho uma casa. Quero comprar outra casa lá em Búzios. Não posso usar meu FGTS. Não. É isso mesmo? Não Então pode. não é só de uma cidade para outra, é nacional, não pode? Não, é porque nesse caso que a Ianca citou, eu sei, por exemplo, que ela mora em Belo Horizonte. E aí ela tem uma casa. Suponhamos que essa casa seja em Belo Horizonte. E eu sei que a Ianca também trabalha em Belo Horizonte. E ela citou, eu não posso comprar com meus 200 mil de FGTS uma casa em Búzios, para o seu plano aí de aposentadoria. Não pode. Porque uma outra regra é que o imóvel que você está adquirindo esteja localizado na cidade que você já mora ou trabalha. Então, se você mora em Belo Horizonte, trabalha em Belo Horizonte, esse auxílio de uso do FGTS tem que ser para a sua moradia. Se você já tem uma moradia na cidade que você trabalha, por exemplo, não tem por que o governo liberar a utilização desse recurso para uma casa de praia. Mesmo se a minha casa em BH estiver quitada, por exemplo, esquece a casa de praia. Então, vamos comprar um segundo imóvel. Eu Onde? tenho quitado um imóvel em BH, de moradia, e quero outro. Já quitei e não tem financiamento ativo. Posso comprar com a aquisição do FGTS? Você está sendo transferida a trabalho para alguma outra cidade? Não, vai ser segunda moradia em BH. Investimento. Não pode. Não pode. Nesse caso que você tem um imóvel em Belo Horizonte e você trabalha em Belo Horizonte, já mora em Belo Horizonte, mesmo esse imóvel estando quitado, você não pode adquirir um outro com FGTS que não seja por motivo de transferência de trabalho. Então, se o imóvel de Belo Horizonte estivesse quitado, você morando em BH, trabalhando em BH, você estivesse sendo transferida, por exemplo, para São Paulo a trabalho, e a gente vai ter que comprovar essa transação, aí você poderia usar o FGTS em São Paulo, porque você está sendo transferida a trabalho. Fica a dica, gente, faça previdência privada. Ô, Lude, um exemplo. Eu não tenho imóvel em Belo Horizonte, minha residência é Belo Horizonte. Eu quero comprar um apartamento que custa 1.800.000. Eu tenho também um saldo de FGTS. Eu posso usar? Não pode. Por Porque quê? a outra regra, a gente é cheio das regrinhas. Desse jeito a gente vai ter que colocar Mas um eu não tenho painel aqui imóvel, com eu as não tenho nenhum regras. imóvel. O podcast Passou só de para 1,5 milhão, você tá querendo usar FGTS, né? Passou de 1,5 milhão, Não. você não precisa de usar o FGTS, não. Que isso? Você já tem dinheiro demais aí para comprar um Deixa imóvel de quase 2 milhões, pro né? resto usar. Então tem um valor um valor máximo do imóvel? Tem, até 1,5 milhão. Então, é até importante falar isso, porque às vezes o cliente... estou comprando aqui um imóvel de 1.480.000 e quero usar 400 mil de FGTS. Gente, tem gente que tem, tá? Tem gente que tem 400 mil de Sério? FGTS? Tem. Depende da trajetória dele profissional, né? Então, existem pessoas aí que possuem. É um funcionário exemplo esse aí. E aí, o imóvel é 1.480.000. Aí faz o contrato de compra e venda, bonitinho, né? 1.480.000, vou usar lá o FGTS. Se
aquela instituição bancária que ele vai fazer essa transação for até o imóvel e avaliar que aquele imóvel vale 1.690.000, passou ali do teto, ele fica impedido de usar o FGTS. Nossa, que absurdo. Então, existe uma conferência, vai um engenheiro no local, faz uma avaliação, pega a média, tá, dos imóveis da mesma região, que tem as mesmas características para entender o valor do metro quadrado, para poder encontrar ali um valor de transação, um valor comercial daquele imóvel. Claro que isso pode ser questionado, mas aí, no questionamento, tem que comprovar que realmente o metro quadrado daquele imóvel está dentro desses 1.480.000, tem que pegar imóveis de exemplos para poder questionar esse laudo técnico. Entendi. Então, fica até um alerta para nós corretores, né? Tá verificando antes, porque a gente pode ter sérios problemas. Chegar no meio da venda e acontecer algo nesse sentido. Exatamente. É importante E um mesmo. alerta. Então, aqui, ó, a gente já falou aqui de algumas regras. 3 anos de contribuição do Fundo de Garantia. Sim. O imóvel tem que ser na mesma cidade que você mora ou trabalha. Ou, se você estiver sendo transferido a trabalho, que é o caso da Ianca, até 1,5 milhão o valor do bem. O que mais? Não vai dar para você comprar sua casa de 1.800. nem Infelizmente, Búzios. não, nem Nem Búzios. Búzios. Sinto Estou dizer. melando aqui o sonho da galera. Não, gente. A gente tem outros recursos. E a outra regra, peraí que me deu um branco, que a gente estava falando de muitas coisas aqui ao mesmo tempo. Ah, lembrei. O bem que a pessoa está adquirindo não pode ter sido adquirido pelo vendedor nos últimos 3 anos com FGTS. E isso é muito importante para nós corretores na hora de pegar a matrícula antes de colocar o imóvel no sistema, porque é através da matrícula que você tem essas informações, né? Inclusive de se ele foi adquirido através de FGTS ou não. Mas fica a dica aqui para os proprietários, que às vezes não Também. entendem o porquê que os corretores querem tanto documento de imóvel antes de vender. Porque a gente tem que fazer uma conferência de fato se o imóvel pode ser vendido, se ele pode ser vendido com FGTS, porque isso influencia em quem está comprando. Então, isso é um recado até para as pessoas de casa entenderem Sim, o quanto é importante. sério a análise antes. Porque não é só depois que o cliente assina o contrato de compra e venda. Essa análise tem que ser feita antes mesmo. Até porque, para você, como imobiliária, verificar se tem uma ônus, se tem algum impedimento Sim. naquele imóvel. Porque não é só a questão do FGTS, né? O vendedor ali tem um processo de análise. Você tem que ver se não tem um processo de ação judicial trabalhista atrelado àquele imóvel, se não tem ali uma dívida relacionada a IPTU. Então, é muito importante trabalhar com imobiliárias sérias, como a Sava, por exemplo, que faz essa conferência na hora que o imóvel entra na imobiliária para venda. Porque aí você já tem ali todo o histórico, você já tem um parâmetro para você poder ter tranquilidade de fazer aquela transação ali para um novo adquirente. Sim, isso é importante. É muito importante, porque às vezes parece assim, meio clichê, mas às vezes a gente se depara com algumas surpresas no meio do caminho, dependendo de onde que aquele cliente veio. Acontece. E é totalmente frustrante, né? Às vezes você está ali fazendo um trabalho de assessoria com o cliente, você rodou com ele vários imóveis, ele encontrou o imóvel que ele é o imóvel ideal, e na hora de fechar aquele negócio, o corretor que deixou para pegar a matrícula depois, que descobre que tem algum ônus na matrícula, e todo esse trabalho é perdido, né? E gera uma frustração no profissional, gera uma frustração no cliente também, e até mesmo no proprietário, porque às vezes nem ele sabia daquele problema que estava ali na matrícula do imóvel dele. É importante mesmo, Nicolas, porque olha só, se você já sabe que aquele imóvel X não pode usar FGTS porque ele foi adquirido com menos de 3 anos aí com esse recurso. Aí o seu cliente que está visitando com você há algumas semanas já te avisa, nossa, Nicolas, eu tenho R$98 mil para usar como FGTS e eu tenho que dar esse valor de entrada. Então, até estrategicamente falando, às vezes você já nem levar aquele cliente nesse imóvel que está impedido de uso para não criar essa frustração no cliente. Já direciona para outro, né? Outro imóvel. Exatamente. Exatamente, quando a gente também sabe que o cliente tem uma pendência financeira muito grande, que precisa resolver, então a gente sabe que tem que resolver com um sinal maior, então isso é muito importante, essa análise prévia, assim como a aprovação do crédito antecipado. Eu sou super a favor do cliente aprovar o crédito na hora que ele já está no momento de compra. Aproveitando essa pergunta, né, esse comentário, é importante também frisar que quando o cliente aprova um crédito,
ele já tem lá uma carta de crédito de financiamento imobiliário aprovado, de 500 mil, por exemplo. Essa carta tem validade, ele tem 60 dias para finalizar aquele Não processo. Então, ele pode ali, olhar o imóvel com uma certa tranquilidade, sabendo que ele tem esse prazo, e se ele precisar aumentar ou diminuir essa carta de crédito, é possível. A gente faz ali uma nova análise no sistema e se não tiver nenhuma surpresinha no perfil, no comportamento financeiro dele, geralmente essa carta ela é renovada com facilidade. Porque às vezes o cliente fica assim, para que eu vou já aprovar o crédito se eu nem escolhi o imóvel ainda? E é importante falar que não tem custo, né, para aprovar o crédito, mas é bom ele saber quanto ele vai pagar de parcela, o que ele precisa projetar ali para frente, se ele vai embutir documentação, não vai, se ele vai, né, pode embutir ou não no financiamento, porque também é uma coisa que as pessoas não sabem, que podem, né, tem essa opção, mas tem que passar na análise. Então, é extremamente importante essa aprovação antes. Para ele saber também a capacidade financeira dele, né? Sim. Até vocês, assim, para fazer uma transação, você já tem uma noção. Porque, às vezes, o cliente chega achando que ele pode financiar 600 mil reais e que a parcela vai dar 3 mil inicial. As perguntas recorrentes que a gente É recebe. o que mais acontece. A pessoa vem toda empolgada, porque o cliente realmente não tem noção. Vem todo empolgado e fala, não, eu quero financiar aqui esse imóvel que eu gostei, de 600 mil, e eu quero financiar aqui 450 mil, mas a parcela não pode passar de 3 mil, não. Porque o cliente realmente acha que aquele montante, aqueles 450 mil reais financiados, a parcela vai dar menos de 3. E não é assim. A gente que está no mercado, a gente já tem uma noção. Eu já bato o olho no cliente, eu já sei se ele tem por cerca ali de 32 anos, a média dessa parcela de 450 mil vai ser ali uns 4.800, dependendo do sistema de amortização, para começar. É importante o cliente entender que fica em torno aí de 1,1, 1,2, né, a parcela, e que dependendo da idade ainda pode aumentar por causa do seguro. E que às vezes ele não sabe de fato mesmo. É importante também falar que às vezes ele acha que pode aprovar 100%, né, que ele pode financiar 100% do imóvel. A gente já recebeu essa pergunta diversas vezes e não pode. A gente tem os bancos hoje que é 80-20. Explica um pouquinho comum, dessa né? regra até para o pessoal entender. Que a gente tem essa questão também. Que Eu vou falar de duas coisas aqui que eu peguei nesse seu comentário. O primeiro é que quando o financiamento de um imóvel é de um bem que já está pronto, construído, que já tem habite-se, a regra é de até 80% de financiamento. Então, a pessoa tem que dar 20% de entrada e financiar até 80%. Existem ali algumas ressalvas que às vezes passam um pouquinho, 82%, 83%, mas depende muito de qual cliente que a gente está falando, porque o banco vai analisar o risco daquela operação em aumentar um pouquinho ali aquele percentual. E aí, você falou dessa questão do... O que você falou mesmo? A questão dos 80-20. 80-20 e da parcela. O outro ponto é a parcela. E você falou seguro. do seguro. Lembrei, era o seguro que eu estava tentando lembrar. O financiamento de 80-20, né, 20% de entrada. Essa entrada pode ser o FGTS. Isso é importante, que o cliente também... muitos sabem que a FGTS pode ser entrada, mas pode ser contabilizado ali, né? Mesmo que libere junto com o crédito, isso também é um ponto importante falar, mas é considerado uma entrada. Exatamente. E a parcela do financiamento imobiliário não pode ultrapassar mais que 30% daquela renda familiar que está sendo usada ali para aprovação daquele crédito. Então, se tem ali um casal com uma renda de 15 mil reais, a gente tem ali até 30% desse valor para comprometer com a parcela do financiamento imobiliário. Então, existe uma regra, porque tem que ter um teto, tem que ter um limite, até para ter ali uma vida saudável financeira, né? Do casal, da família, que está ali pleiteando um financiamento. Então, existe isso é regulamentado pelo Bacen. Ô, Lude, e tem limite de idade para financiamento bancário? Tem. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Dani, falando aí sobre o limite da idade, e já vou juntar com a questão do seguro. E aí você já me ajudou aqui na minha resposta.
Dentro do financiamento imobiliário, no Brasil, tem 2 seguros que são... Isso é o que eu encontrei na internet. Acredito, cara. Pode deixar. Você viu aqui que a Siri está querendo participar do podcast. Não foi convidada, né? Ciúmes, né? Aproveitando aqui esse comentário, vamos lá. Existem 2 seguros que são obrigatórios no Brasil, que se chamam MIP, que é morte e invalidez permanente, e DFI, danos físicos do imóvel. É importante, às vezes o cliente não quer saber, né? Não, morte, invalidez permanente. Não está nem pensando nisso. Não, lógico que não. Só que o financiamento imobiliário, muitas vezes, ele é um financiamento de 30 anos, 25 anos, às vezes 35 anos. Então, a gente não tem como prever tudo, né? Quem dera. Então, no período desse financiamento, se acontecer algo com aquele cliente que é responsável, né, por pagar aquela parcela, tem que ter uma garantia de que aquele bem, aquele financiamento vai ser quitado, que é esses seguros que a gente está falando. Então, tem uma tabela, enfim, não vou entrar nesse detalhe técnico, mas tem uma tabela lá das doenças, de validez e etc., e tem a questão da morte. Então, se tem um casal que está comprando ali um bem de R$500 mil, financiados 300 mil, e um deles vem a falecer, sendo os 2 aí responsáveis pela parcela, é claro que a gente não quer que isso aconteça, mas a gente é humano, né? Aí o banco é obrigado a dar baixa naquele financiamento, a fazer aquela quitação através desse seguro. A mesma coisa, os danos físicos do imóvel. Por que eu falei disso para responder a questão do limite da idade? Porque esse seguro é calculado de acordo com a idade daquela pessoa que está fazendo o financiamento. Como Então, se fosse uma projeção de vida. é mais ou menos isso. Então, quanto mais velha for aquela pessoa, né, quanto mais idade ela tiver, o seguro, primeiro, que ele vai ficar mais caro, muitas vezes, dependendo da instituição. E segundo, que a idade daquela pessoa, mais o prazo do financiamento, não pode ultrapassar 80 anos. Ou seja, uma pessoa de 50 anos pode fazer um financiamento de 30 anos. Entendi. Uma pessoa de 60 anos pode fazer um financiamento de até 20 anos. Uma pessoa de 30 anos pode fazer o financiamento de 35, que está dentro ali da faixa etária. Então, significa que hoje, eu com meus 72, eu posso financiar mais 8, é isso? Isso mesmo, Entendi. dona Ianca. Entendi. A mentalidade é de 72. Às Só por isso vezes, que ela falou. eu falo com a minha irmã que às vezes eu tenho 72, às vezes eu tenho 27, às vezes 18. Depende do dia, né? Depende do dia. Eu falo para ela assim, às vezes é quando me é conveniente. Que se alguém me chamar para alguma coisa que eu não estou muito afim, não. Não Tem, tá. tô velha para isso. Entende? Aí, então, depende. Então, Ianca, se você tiver ali um cliente de 72, Sou o eu, financiamento máximo é de 8 anos. É importante falar isso também, porque às vezes o cliente quer juntar a renda com o pai ou com a mãe. Então, Já aconteceu comigo. várias vezes, porque às vezes o cliente está iniciando ali sua vida e tem ali a ajuda pais dos querem pais, ajudar, exatamente. E às vezes o salário daquela pessoa não é tão alto ainda para poder aprovar o financiamento que ela deseja. Sim. E o pai ali, ou a mãe, ou o irmão, ou sei lá, alguém vai juntar a renda com aquela pessoa. Se aquela outra pessoa que vai compor a renda tiver uma idade muito mais avançada do que esse primeiro proponente que a gente está falando, a parcela às vezes vai ficar bem mais alta, porque tem esse seguro dentro do financiamento, que puxa ali. Então tem que ver o custo-benefício disso, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer juntar com uma outra pessoa para aprovar 80 mil a mais no financiamento, só que ela juntou com uma pessoa com uma idade de 55 anos, que ela vai conseguir financiar mais 80 mil, mas no final os juros ou a parcela vai ficar muito mais alta e não vai compensar. Você Interessante. falou uma situação também interessante, que as pessoas não sabem, sobre essa questão de unir forças, né, para poder, de fato, unir a renda para poder fazer o financiamento. Com quantas pessoas é o limite? Tem que ser parente? Pode ser qualquer pessoa? Como que é isso hoje? Depende da instituição bancária, tá? A gente tem alguns bancos hoje que são no máximo 2 pessoas mesmo, o casal. E temos instituições que têm 3 pessoas, 4 pessoas no máximo.
O que tem um ponto aí relevante? Se aquela pessoa for casada, automaticamente o cônjuge ocupa esse lugar de compor renda. Se esse cônjuge não tem renda, e a gente estiver falando de uma instituição bancária que só pode 2 pessoas, ele não tem essa opção de juntar. Porque automaticamente o cônjuge ocupa esse lugar, tá? De juntar a renda. Se for uma instituição bancária que permite 3, 4 pessoas, pode juntar a renda com um amigo, um colega, um namorado, um noivo, o cônjuge, Sócio. o sócio, o pai, a tia, com quem estiver disposto ali a assumir aquele risco daquela operação junto com aquela pessoa. Porque essa pessoa que vai compor a renda vai ser tão responsável quanto o primeiro proponente. Ótimo. Pegando um pouco o tema, Lud, uma categoria que a gente sempre vê lá na imobiliária são os profissionais autônomos, né? Porque, inclusive, é uma categoria que tem crescido bastante no Brasil. Muita gente quer empreender, quer abrir seu próprio negócio e geralmente começa como autônomo. Como essas pessoas podem se programar para conseguir um crédito imobiliário? Olha, a primeira coisa que eu falo, por mais que a pessoa seja autônoma, ela pode fazer uma declaração de imposto de renda. E aproveita que está na época. Exatamente. Quem tem aí o desejo de aprovar, de ter um crédito liberado mais facilmente no mercado financeiro, a melhor comprovação que os bancos possuem hoje, que possuem mais credibilidade, é o imposto de renda. Então, por mais que seja autônomo, se puder fazer a declaração do imposto de renda, procurar um contador e se orientar ali melhor, mais fácil será. Às vezes, existem alguns critérios de distribuição ali de lucros dentro do imposto de renda que até facilita, porque aquela pessoa, às vezes, já recolheu o imposto ali no CNPJ. Enfim, o contador vai ser a melhor pessoa para te orientar. Então, primeiro passo, imposto de renda. Suponhamos que passou do prazo, essa pessoa não fez a declaração e etc. A gente tem algumas formas de tentar comprovar a renda daquela pessoa. Se ela já for correntista, Nicolas, de alguma instituição bancária, muitas vezes já tem uma média lá da movimentação dela mensal e tem uma renda ali validada para aquela pessoa. Então, isso facilita na hora de aprovar o crédito. Existem instituições que aceitam Decore, Prorabore, como comprovação de renda, extratos bancários, para mostrar ali a média dos últimos 90 dias, faturas de cartões de crédito, só que é mais difícil a validação. Não necessariamente todo aquele dinheiro que passou na conta daquela pessoa vai ser considerado como renda. Então, é mais difícil para a validação, porque a gente tem que ter um lastro financeiro. A gente tem que entender, ela não tem essa comprovação formal, mas esse informal dela vem de onde? De onde que é esse lastro financeiro dessa pessoa para que o banco entenda que ela vai conseguir honrar 30 anos ali de financiamento, 20 anos que seja. O mais seguro, então, é a declaração de imposto de renda, né? Exatamente. Então, o pessoal declara imposto de renda. Para o autônomo e para o profissional liberal, o mais fácil de ter credibilidade ali é a declaração. Ô, Lud, só a Caixa Econômica faz financiamento bancário ou tem outras instituições privadas que também fazem? O financiamento bancário de imóvel pronto ou de terreno, Dani? Vamos falar um pouco dos dois. De terreno, que é o que eu mais trabalho, né? O terreno, como a gente já tinha até comentado no início, comigo, correspondente, o Bradesco está fazendo e a Caixa Econômica. O Bradesco faz em até 10 anos de financiamento e a Caixa Econômica em até 20 anos. Também sujeito lá à análise de crédito. E o imóvel pronto, já com a Bitse, hoje eu trabalho com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, com a Caixa. Então, temos vários bancos aqui na cartela para poder falar. Vale lembrar que o imóvel tem que ter a Bitse e, no caso aí de um terreno, tem alguns critérios também. Não pode ser qualquer terreno, né, gente? Sempre tem as regrinhas do rodapé, né, gente? Não tem como, Sempre. Tem um asterisco lá. É porque o terreno ele tem que ter já a matrícula, né, daquele lote. Tem que estar na zona urbana ou zona rural também aceita? Então, eu faço de zona urbana
Tem que ter já água e luz disponível para aquele terreno. Então, não pode ser aquele lá onde o Judas perdeu a bota, que ainda não tem nem a água, nem a luz, e que o saneamento é por fossa, é mais complexo, tá? Então, tem que ter ali já o sistema de saneamento básico, tem que ter ali a energia, tem que ter já a Copasa. Para quê? Para que o banco entenda, né, que é uma boa garantia para o banco também. Porque se a pessoa não paga, a gente tem que lembrar disso no Até porque financiamento para o banco é um imobiliário. negócio, né? A gente tem que lembrar disso no financiamento imobiliário. Falando que para um banco é um negócio, vamos falar uma coisa que a maioria não sabe de onde sai esse dinheiro? Vamos, peraí, rapidinho. É uma boa pergunta isso aí. Vamos falar de onde que sai esse dinheiro e para o banco tem que ser um bom negócio, porque o dinheiro sai de algum lugar, e para o banco ele quer saber se aquela garantia para ele, se ele tiver que tomar aquela propriedade, vai ser boa para leilão. Vale a pena, né? Se Vale vale a a pena. pena. Então, por isso que às vezes o engenheiro vai lá, faz um laudo técnico. Ah, isso aqui dá para financiar? Não, está num barranco aqui que não dá. É porque é todo um ecossistema, né? Esse dinheiro vem de algum lugar, igual a gente vai entrar aqui agora. Talvez vocês vão ficar um pouco surpresos. Mas tem todo um ecossistema, né? Esse dinheiro vem de algum lugar para ir para a mão da pessoa que está financiando ali, e o banco não quer um risco, né? O banco quer ganhar dinheiro, né, gente? É Isso uma curiosidade a verdade, que eu né? tenho. Também. É uma curiosidade boa, né? Porque tem muita gente que não imagina, né? Como que é essa operação por Achando que o trás. dinheiro tá ali, né? Brotou. Disponível. O banco tá lotado. O banco tá lotado mesmo, mas tem um processo, tem regra, tem todo ali, tem umas normativas, tem todo um critério. Então, vamos lá. O Bacen, Banco Central do Brasil, autoriza até 70% da carteira da poupança daquele banco ser emprestada para financiamento imobiliário. Então, vamos supor aqui, tá? Não sei os números de cor, viu, gente? É impossível gravar. Mas vamos fazer uma suposição que a carteira de poupança do Itaú seja 1 bi. Então, tem 1 bi na poupança lá do Itaú. Claro que não é o ideal. Claro que é melhor investir em outras opções, mas Grande parte investe na poupança, né? Hoje. infelizmente tem uma parte da população que ainda deixa o dinheiro na poupança. Vou pesquisar o saldo nesse momento, enquanto a gente está falando do saldo da poupança da Caixa, para vocês caírem para trás junto comigo. A última vez que eu pesquisei foi no treinamento de segunda passada. Exatamente, eu estou tentando lembrar esse número. Cerca de 900 e alguma coisa. Poucos bi ou mi, eu não lembro. Bilhões. Bilhões, tá vendo? Bilhões. Era uma coisa assim. Era mais ou menos 900 bilhões, né? Inclusive, um tema interessante, investimento, até para a Ianca falar sobre, que ela domina, né? Pra gente, o próximo podcast. Aí ela vai viu, fazer um Ianca? capítulo só para isso. Esse tem vários, gente, vários. O primeiro ponto é não deixar dinheiro na poupança. O primeiro Vamos lá, ponto. pessoal. Mas sabe, para aquele pessoal que deixou, deixa eu deixou? explicar aqui. Esses 900 e poucos bi que vocês estão deixando aí, ó, dá pra ficar fazendo Para muito onde está dinheiro. indo o seu dinheiro? Então, falando aí agora, né, da carteira de poupança, até 70% da carteira daquele banco pode ser emprestado para o financiamento imobiliário. Por quê? Tem que ter uma regra, tem que ter um teto, tem que ter um sistema econômico para fazer essa roda girar. Então, um Itaú, por exemplo, um Santander, a carteira dele de poupança é menor do que a carteira da poupança da Caixa, por exemplo. Então, o recurso que o Santander, que o Itaú tem ali para emprestar, que vem desse dinheiro, é menor do que o recurso da Caixa. E, às vezes, isso até justifica aí a diferença da taxa de juros. Então, o dinheiro do financiamento imobiliário, SFH, vem da poupança. Quando essa poupança está mais baixa, está ali, né, já não tem muito limite para poder usar, os bancos também podem pegar da LCI, por exemplo, para poder fazer um empréstimo aí de um financiamento. Mas o ideal, gente, se você tem dinheiro,
Não deixe na poupança. Pelo Até amor porque de o seu Deus. dinheiro não vai ficar parado lá. Ele vai ser utilizado para emprestar para outras pessoas comprarem imóveis. Calma, gente. Deixa uma parte na poupança para ajudar com o nosso crédito imobiliário. Peraí, calma. E o resto eu deixo vocês usarem. Calma Em aí. 2016 aí A a gente gente teve... faltou dinheiro. Em 2016 teve o maior índice de De retirada retirada. da poupança dos últimos tempos. Aquele tumulto lá de impeachment. E isso é até O que importante. aconteceu com o dinheiro do FGTS que fica parado mesmo? Como é que é? Tem uma regrinha aí, hein? Vamos contar? Tem também. O recurso também que a Caixa Econômica tem o direito de administrar o FGTS. Então, o FGTS ele é nosso, né, do trabalhador. Não é etc. da Caixa. Não, não é. Ela tem o direito de administrar. Então, o pessoal até acha que só pode usar o FGTS se financiar pela Caixa. Não. Pode usar o FGTS se financiar pelo Santander, pelo Bradesco, pelo Itaú. Porque a Caixa ela tem ali o direito de administrar aquele recurso. Ela só não conta isso de forma explícita, né? Então, para a gente aqui, a gente está te contando. Deixa quieto. Então, ela administra e aí ela tem aí a verba do pró-cotista, por exemplo, que é uma verba que é um pouquinho ali de desconto para aquelas pessoas que se enquadram, que já têm aí 3 anos de carteira assinada, tem pelo menos 10% do valor do imóvel no fundo de garantia. Então, ela tem também esse recurso para emprestar, que vem do FGTS, que aí é um dinheiro um pouquinho mais barato. Porque a gente tem que pensar, Nicolas, que apesar do dinheiro não render muito na poupança, ele tem um custo, né? Se a pessoa deixa o dinheiro lá, quanto que está rendendo a poupança? Eu não lembro. Vamos fazer o cálculo sobre a inflação? Então, tá rendendo nada. Então, mas tem um certo custo lá. Então, esse dinheiro que está lá, parado, né? Ele tem que render para quem deixou o dinheiro parado, uma merreca mais rende, e tem que render para o banco fazer dinheiro em cima daquele dinheiro. Que ele tem que financiar, emprestar, que às vezes é por 30 anos, né? E tem que pagar o recurso de estar usando aquele dinheiro. Então, tem que ser rentável nesses 30 anos que está emprestado. Se você for parar para pensar, a pessoa às vezes financia lá 800 mil. Ela está pegando 800 mil emprestado por 30 anos. Então, durante 30 anos, aquele recurso não vai estar mais dentro do banco. O banco vai receber ele parcelado. Então, tem todo um ecossistema ali de cálculo para poder chegar nessas taxas de juros que a gente vê aí no mercado. Aproveitando que a gente falou de taxa, vamos falar um pouquinho sobre Selic? Acho ótimo, ótimo. Porque eu não sei se acontece com vocês. Sai a reunião do Copom e fala que a Selic está a 10,75. Automaticamente, um monte de cliente já me manda mensagem perguntando se a taxa de juros diminuiu. Não é instantâneo, né? Como assim? Não é assim, não? Não. Automaticamente, na manhã seguinte, tem cliente que já me manda mensagem. Meu crédito barateou. A taxa diminuiu? E aí, a taxa diminuiu? Quero fazer portabilidade para outro banco para reduzir minha taxa. E não é assim, não é assim. Existe um processo para a Selic impactar na taxa de juros diretamente do financiamento imobiliário. Então, não é assim. Teve reunião do Copom, inclusive, semana passada, que deu 10,75. E aí, agora, essa semana, já temos taxa mais baixa. Não, gente, não é imediatamente, tá? Sinto muito. Infelizmente. Infelizmente, também queria que fosse. Não ganhou nada com isso, porque a taxa está mais alta ou mais baixa. Então, corretor, para você que fica compartilhando o post do cupom toda a redução, sem saber o que está acontecendo de fato, então cuidado. É importante pesquisar, né? Eu também penso bastante nisso. Porque às vezes as pessoas compartilham e não sabem muito a fundo o que isso significa. Então, vamos lá. A Selic é a taxa base lá do Brasil, né? Para auxiliar na economia. Só que, para influenciar a taxa de juros do crédito imobiliário, não é só a Selic que conta. É o fundo da poupança, se tem muito dinheiro, se não tem, como que está a retirada, como que não está, se está chegando perto de usar o dinheiro da LCI, se não está. É todo um desenho do mercado. É a carteira do banco, se está muito inadimplência ou não, entende? Não é só, a Selic caiu, amanhã já vou acordar com a taxa mais baixa. Não é assim que funciona. Demora um processo. Então, a Selic está caindo aí desde o ano passado.
mas a taxa de juros ainda não mudou. A gente tem aí um burburinho, uma fofoca no mercado, uma estimativa de alguns economistas que, a partir do segundo semestre, pode ser que tenha uma alteração para menor na taxa de juros. Então quer mas- dizer que ela não vai chegar a 2,75? Não acredito. Não é possível. E isso não significa também que a pessoa que está olhando imóvel agora precisa esperar o segundo semestre para comprar. Até porque a taxa Selic, conforme ela for caindo, vai gerando maior procura de imóveis e o preço dos imóveis vão subindo também, né? Isso é muito importante, Nicolas. Porque às vezes o cliente fica esperando 6 meses, 1 ano para comprar um imóvel, para procurar um imóvel. Ah, vou esperar a taxa de juros diminuir. Aí a Ilusão. taxa de juros diminui Não, E o imóvel subiu 200 e o imóvel É. subiu. diminuiu 1%, o imóvel subiu 20%, 30% do valor dele em decorrer de 12 meses. Então, gente, o negócio é o seguinte: você que fica esperando a taxa diminuir, não adianta. Porque enquanto você está esperando a taxa diminuir 0,5%, 1%, aquele imóvel que você está de olho vai ter aumentado, valorizado lá 80, 100, 120 mil reais, dependendo da região e dependendo do tempo ali de espera. Então, uma coisa não é equivalente ali, não é proporcionalmente... como é que chama, gente? Não é proporcionalmente diminuída... Mas não justifica a outra. Não justifica Exatamente. a outra. Você Tudo bem. lembrou Não é aí da- proporcional. Não é inversamente proporcional, lembrei. Não é inversamente proporcional. Exatamente. Não. O que é Depende do importante é que mercado. às vezes perde a oportunidade de comprar aquilo que quer, aquilo que de fato atende, por causa da taxa. E é importante saber também que os clientes entendam que ele pode fazer portabilidade. A taxa reduziu, vai tentar uma melhor negociação. Às vezes nem vai ser com o seu banco que você fez, né? Vai para outro. E que aí você vai tentar melhorar um pouquinho a taxa ali. Existe portabilidade quando você está na mesma modalidade ali de um banco para o outro. Sim. Então, se você fez aí um financiamento que a taxa de juros estava 12,29 algum tempo atrás, e hoje ou no futuro você vê que a taxa está 9%, você pode fazer uma portabilidade da mesma modalidade, de um banco para o outro. Você vai pagar ali o registro daquela transação no cartório para dar baixa numa alienação e fazer o registro da nova alienação, mas dependendo da diferença vale a pena você fazer essa portabilidade. O melhor momento é agora. Exatamente. Não tem Quem nada. deixa para comprar imóvel amanhã paga mais Paga caro. mais caro. Sempre. Exatamente. E E acontece bastante, viu? Muitos clientes que, por exemplo, eu atendo hoje, que estavam olhando o apartamento ano passado, chegam agora, não, mas tá caro demais. Hein? Bem-vindo ao mercado Bem-vindo imobiliário. ao mercado imobiliário. Acontece muito. Gente, pra mim é prazeroso. Aquele imóvel que era 500 mil, tá 700 hoje. Vocês não gostam, não? Pra mim é maravilhoso. Pra o mim é mercado excelente. valorizando. Eu E quem tô não comprou, esperando- não comprou. Eu tô esperando o meu valorizar para eu poder vender. Isso não é ruim, não. Ah, é ruim pra quem deixou pra comprar, né? Esperou a hora certa e ficou errado agora. É. Exatamente. Agora, uma coisa assim interessante da Selic, que as pessoas são meio iludidas, né? Esquecem, Demais. a memória falha muito rápido. Porque a Selic 10,75 hoje, e a taxa de juros aí, em média está 10,49%, 10,99% ao ano no banco privado. Se você for parar para pensar, em 2015, 16, 2014, era essa taxa de juros. Só que as pessoas não lembram. Era a mesma. Então, é hoje que está caro ou lá atrás que estava caro A gente demais? tá vivendo um cenário meio que, né? Se ela chegar a 9 e pouquinho, é o cenário que a gente viveu durante tanto tempo. Exatamente. O problema é que a memória recente, né, do brasileiro, É 2,75. tá na época da pandemia, que a Selic estava lá no pé, a taxa de juros estava lá no pé. Só que se a pessoa for olhar a história, o histórico da Selic, vai ver que dos últimos 20 anos foi a primeira vez que isso aconteceu, sei lá. E É foi uma raro. coisa estratégica também do governo, né? Porque o mercado imobiliário ajuda a movimentar a economia do país. Na época da pandemia Na época da foi pandemia necessário. precisava, foi necessário. Agora ninguém está esperando outra pandemia, né, gente? Ninguém Todo merece, mundo né? teve Pelo a amor de oportunidade Deus. de comprar nesse momento, né? Exatamente. Foram longos 2 anos aí. Não comprou na época, oportunidade não bate na porta Não duas bate na porta vezes. duas vezes. E aí já Exatamente. passou, tem que esquecer, não tem o que fazer. Aí a Anca já tá aqui Vamos pro vendendo o peixe próximo. dela. Mas é isso, porque se as pessoas analisarem o histórico da Selic, vai ver que
historicamente falando, isso não vai acontecer tão cedo, porque existe ali um cenário econômico, existe um estudo de probabilidade daquilo acontecer ou não. Então, às vezes, o brasileiro fica iludido que a Selic diminuiu, nossa, chega para mim e fala assim, nossa, não está 6% os juros, não? Não está 7% os juros ao ano, não? Eu falo, não está, já tem um tempo, inclusive. Quem comprou, comprou. E aí a gente está falando o quê? De 10,49% ao ano. E às vezes o pessoal acha, a gente estava até conversando dentro do carro vindo para cá, que às vezes o pessoal acha que financiamento imobiliário é só para quem não tem dinheiro, né, Nicolas? Exatamente. É engraçado, porque nós brasileiros temos uma cultura do seguinte, que apenas pessoas que não têm dinheiro para comprar um imóvel à vista, elas vão utilizar o financiamento para adquirir esse bem, né, Lud? Mas explica um pouquinho aí para o pessoal que está assistindo. Por exemplo, um cara que é investidor, é vantagem para ele tirar todo aquele capital e investir no imóvel, ou às vezes é vantagem ele fazer um financiamento e fazer esse dinheiro dele render? Então, excelente. Porque essa visão de que quem faz financiamento é só quem precisa de dinheiro é totalmente errada. Equivocado. Porque quem sabe lidar com o dinheiro faz o dinheiro trabalhar para ele. Então, ele faz conta. Ele tem ali a economia dele na ponta do lápis. Então, ele sabe que, por exemplo, o custo efetivo total de um financiamento, que está 11% ao ano, tá? Ele sabe ali que se ele pegar essa mesma grana, às vezes 1 milhão, 500 mil, 200 mil, e fazer uma outra transação, ou de investimento numa empresa que ele possa ter, ele vai ter mais retorno. Porque, às vezes, ele investe o dinheiro dele e tem ali um retorno de 15% ao ano, 17% ao ano, dependendo do perfil de investidor. Ou, às vezes, ele pega esse capital, coloca na empresa dele, se ele tiver bastante sabedoria, né? E multiplica ali aquele bem, aquele patrimônio, aquela empresa, põe ela para crescer, põe ela para andar. Enquanto o financiamento está custando 11% ao ano. Usa Então, o dinheiro do banco, né? Põe para trabalhar. exatamente. Então, a gente vê isso acontecendo. Tem pessoas que eu vejo nitidamente que poderia ter pago à vista, mas optaram por fazer um financiamento para usar esse recurso em outro lugar. Também não fica descapitalizado, né? Exatamente. A Ianca que entende mais de investimento aí, Ianca. Quantos por cento ao ano aí que está dando? Depende, viu? Depende do investimento, mas essa questão da alocação do capital é muito importante. E é aquela história que eu já contei para várias pessoas, né? Que é fazer seu primeiro R$1 milhão, você vai usar financiamento aí. É uma estratégia, inclusive, usando financiamento. Quer saber? Essa eu conto, tá? Mas só se comprar imóvel comigo. Esse é o conto. Tem que fazer 4 operações imobiliárias para você bater. Mas é utilizando de financiamento. E, gente, quantas pessoas fazem isso? Porque vamos falar um pouquinho de agro, que tá rendendo aí, às vezes, 30, 40, dependendo da operação. Se a gente for analisar. Então, for descapitalizar para quê? Né? Dependendo da operação que você vai ter. Vamos pegar aí um outro tipo de investimento que vai te dar, às vezes, 20% ao ano, se a gente for ligar aí para estúdio. Então, não faz sentido. E não é só para como as pessoas acham que, porque não tem dinheiro, está utilizando de financiamento. Então, nem sempre você comprar à vista, você está tirando vantagem, né? Porque a cultura do brasileiro muito é essa, né? O que eu falo, às vezes, é conselho de amigo, né? Você sabe lidar com o dinheiro. Que às vezes a pessoa tem o dinheiro para comprar à vista e ela não sabe lidar com o dinheiro. Então, ela precisa comprar à vista, senão ela vai torrar tudo. Ela não sabe investir, não tem esse conhecimento, não busca esse conhecimento, sabe? Não busca essa orientação. Então, às vezes, para essa pessoa que não sabe lidar com o dinheiro, realmente o à vista vai fazer sentido. Porque senão ela vai torrar tudo e ainda vai ficar com uma dívida. Mas para aquela pessoa que tem um pouco de interesse e vai buscar se aprofundar no tema, ela tem ali outros recursos para multiplicar esse dinheiro, para fazer ele render de uma forma melhor e usar ali o financiamento do banco com o custo de 11% ao ano. O que eu acho mais interessante, aproveitando que a gente está falando disso e levando um pouquinho para investimento,
Principalmente para quem é jovem, quem está começando, quer construir patrimônio, ter uma renda passiva, né? Lá na frente viver de forma confortável. Gente, utilize-se do financiamento. Às vezes você não vai nem morar no imóvel, pega um imóvel menor, vai comprar, financia ali e aluga. O aluguel vai pagar o financiamento e muitas das vezes está construindo um bem que vai estar só valorizando ao longo do prazo e você vai estar tendo uma renda passiva ali que você não precisa preocupar. Mas o problema é que muitas das pessoas não conseguem enxergar dessa forma. A pessoa tem que ter uma boa orientação. Sim. Até Tô para aqui para isso. até para fazer o cálculo, se aquele valor de parcela, se ele fosse alugar aquele imóvel, ia ficar ali no 0 a 0, ou sobrar um troco, Tem que ou escolher inteirar as uma regiões, parte. né? Exatamente. Não dá para ser isso não é em qualquer lugar, tá, gente? Isso não funciona em qualquer imóvel de aluguel, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, ela tem que ter uma boa orientação para ela ter essa visão. E é interessante a gente estar falando disso, porque quantas pessoas têm medo de financiamento, né? Aproveitando o que o Nicolas falou, tem pessoas que elas esperam juntar um dinheiro para ter condições de comprar à vista um imóvel, mas depois, quando elas juntam o valor, aquele imóvel também já valorizou, já subiu de valor e ela não consegue. Então, realmente, na maioria dos casos, o financiamento bancário é mais viável, né? Sim, sim. E é uma coisa. Quem tem medo hoje de financiamento, sinceramente, não sabe o que está falando. Na minha humilde opinião, é minha opinião pessoal. Quem tem medo de financiamento hoje não sabe o que está falando. Por quê? Se você for parar para pensar, tá? Um imóvel ali de R$500 mil. Aí eu vou lá comprar esse imóvel, vou fazer um financiamento de 400 mil, ok? O banco, ele não vai participar do seu lucro quando esse imóvel valorizar. Então, você fez um financiamento de 400 mil, você já tem o seu saldo devedor ali projetado, tá? Então, você já tem ideia de quanto você está devendo a partir de cada ano, que já tem uma projeção. Então, suponhamos aí que no 5º ano, seu saldo devedor seja 430 mil. Tem um pouquinho de juros lá, apesar de você ter pago ali algumas parcelas, o seu saldo devedor ainda é 430, no 5º ano. Se você comprou aquele imóvel por 500 mil e hoje ele vale 700, acompanhe o raciocínio. Se você comprou um imóvel por 500, depois de 5 anos ele está valendo 700 e o seu saldo devedor é 420, quanto que você não está lucrando aí nessa diferença? Entende? Então, o banco, ele participa, ele te auxilia naquele processo, ele facilita a sua vida, ele é um intermediador ali daquela negociação, mas você já tem controle de quanto você está devendo. Você já vê ali o seu saldo devedor. Então, quando você vende aquele bem, você tem ali uma valorização daquele imóvel, o banco não vai lá e vai pegar metade do que valorizou, não. Ele vai pegar o mesmo saldo devedor que já está lá projetado do dia que você assinou o contrato. Falando em saldo projetado, é importante a gente falar também para as pessoas que têm medo que a grande parte da população que financia o imóvel quita em torno de 15 a 18 anos, mais ou menos. Ninguém leva 30 anos para quitar um imóvel. Até porque você não vai ficar 30 anos no imóvel, é raras exceções que ficam. Então, historicamente, se você analisar, tem várias pesquisas que mostram esse número, que as pessoas começam, de fato, a quitar, né? De 15 a 20 anos aí é o número que as pessoas quitam o imóvel total. E quando você tem essa amortização aí antecipada da dívida, né? Tem um desconto ali. Sim. Tem uma retirada de umas tarifas que tem ali. Até aqueles seguros que eu falei no início, MIP, DFI, quando a pessoa vai lá e vai quitar, aqueles seguros são retirados, porque não faz sentido eu cobrar um seguro de um tempo do contrato que não existe. Então, exatamente, você fez um financiamento aí para os próximos 30 anos, né? Então, tem uma projeção dentro de cada parcela do valor daquele seguro. Se eu estou antecipando os últimos 10 anos daquele contrato, se eu resolvi vender e estou quitando ele antes, não tem por que cobrar um seguro de um tempo que não vai existir. Então, se eu estou quitando, já automaticamente esses descontos ele já vai ter na amortização antecipada. Então, ele tem ali várias vantagens.
as pessoas acham que, eu financiei o imóvel em 30 anos, eu vou ficar amarrada nesse imóvel. Preciso, né? Ficar 30 anos pagando imóvel. Exatamente. E algo que precisa ser desconstruído, né? Que a Exatamente. cultura brasileira é bem essa. Vou ficar 30 anos agarrado nessa dívida. Não, se você casar nesse meio tempo, divorciar, se acontecer alguma coisa, você mudar de cidade, se você quiser mudar de imóvel, fazer um upgrade aí, tá num imóvel de 3 quartos, quer ir para um de 4 quartos, ou quer ir para uma casa maior, você pode quitar antes essa antecipação, que você tem esse desconto, e se a outra pessoa quiser vender, que é aquilo que a gente falou no início, a gente faz essa intermediação, quita esse saldo devedor, faz um novo financiamento e vai seguindo ali a vida. Você não tem que ficar 30 anos amarrado ali naquele bem. A não ser que você queira, né? Me lembrou um cliente que muda a cada 1 ano e meio que eu tenho. E ele sempre vai financiando, fazendo a quitação. Ele ama mudar. Então, ele não consegue ficar durante muito tempo no imóvel. E, gente, segue, né? Vai mudando, vai seguindo novos ares e vai utilizando o dinheiro do E banco. você adora, né? Claro, né? O negócio é fazer conta, gente. O negócio é fazer conta. Que às vezes o cliente, me procura, foi interessante você falar isso aí, Anca. Às vezes o cliente me procura e fala assim, não, mas eu quero fazer o financiamento de 30 anos, não. Eu vou quitar esse imóvel com 2 anos, que eu já sei que eu tenho um recurso para receber. Então, ele vai acabar pagando os juros daqueles 2 anos, que ele ficou com aquele dinheiro do banco emprestado. Então, ele vai pagar os juros daquelas parcelas recorrentes, ali daquelas 24 meses, vai pagar um pouco de juros do saldo devedor, mas ele vai ter um super desconto na amortização. Excelente. Muita gente não sabe Entendeu? disso, né? É importante. Tem que saber fazer a conta. Isso, às vezes, eu faço para o cliente. Eu mostro essa conta, sabe? Para dar a ele essa visão. Porque como eu trabalho com vários bancos, primeiro que eu sei ali qual que é o banco que está mais barato, ou qual o banco que vai aprovar para aquele perfil de cliente. Porque tem banco que vai aprovar para uma pessoa e não vai aprovar para outra. E tem banco que vai aprovar para mim e tem banco que vai negar a minha ficha. Então, depende ali do critério de análise de risco daquela política de cada banco. Então, eu fazendo essa visão total, né, do plano do cliente, eu consigo mostrar isso para ele. Qual banco é o melhor, qual não é, qual vai aprovar, qual não. Se ele vai pagar muitos juros pagando em 2 anos, se ele vai ter mais desconto pagando em 5, se é melhor ele financiar em 30 ou em 15. Então, eu faço todo esse desenho aí desse cenário para ele para facilitar a vida. Então, isso é muito importante, né, Lud? Por exemplo, então eu estou comprando um apartamento hoje através de financiamento. Se em 2 anos eu quiser liquidar essa dívida, eu tenho essa possibilidade. Tem sim. E você aproveitar o ensejo, você pode liquidar de algumas formas, tá? Com recurso próprio, vamos supor que você recebeu uma herança, sei lá, ganhou na Mega Sena. Jogando jogo tigrinho. Gente, eu tenho um ranço desse joguinho. Foi na Blaze, não? Nossa Senhora. Mas vamos supor que você ganhou aí um recurso. Você pode, a qualquer momento, liquidar o seu financiamento. Pode ser 30 dias depois que você assinou o contrato, não tem problema. Você pode liquidar esse financiamento com recurso próprio, né? Com um dinheiro aí que você adquiriu de alguma forma. Lista, por favor, tá? Sempre lista. Preferência. De preferência. Ou com o seu fundo de FGTS a cada 2 anos. Então, as pessoas podem usar o fundo de garantia para liquidar ali a dívida. E tem 2 formas de liquidação, tá? Tem uma que você tem mais desconto e tem uma que você tem menos desconto. Então, vamos para que tem mais desconto. Que ninguém conta, né? Porque se você pegar o aplicativo do banco... Gente, eu gosto do banco, tá? Não sou tão contra assim, mas se você pegar o aplicativo do banco, tem as entrelinhas aí O pessoal do banco embaixo. assistindo. Ih, eu nem entrei na polêmica do banco ainda. Tem as entrelinhas que falam assim: você quer fazer uma amortização extraordinária reduzindo o valor da parcela ou reduzindo o tempo do contrato. E, gente, cliente não tem culpa disso. Ele é leigo, ele não sabe. Tá tudo bem não saber. Eu não sei. Exatamente, tá tudo bem. Mas vamos perguntar para alguém, então, né, que saiba. O seu corretor de preferência, né? Ou para o seu correspondente, ou para o seu gerente bancário, ou para o Google, ou para a Alexa, para a Siri. Pergunta, Na pergunta. Savinvest, a gente tem toda essa equipe, tá, gente? Aproveitando. Pergunta. Por quê? Inclusive a Siri.
Estava participando aqui com a gente. Ativamente. Vamos lá. Porque pensa bem, tá? Você fez um financiamento de 30 anos. 360 parcelas. 360 parcelas. Aí você tem R$36.000 e você quer amortizar o seu contrato de financiamento. Se você amortizar no valor da parcela, R$36.000 dividido por 360 parcelas que falta, não vai dar nem R$100 de desconto em cada parcela. Sinceramente, R$100 não muda a vida de ninguém no mês. Então, se a pessoa paga lá 5.000 de parcela e vai reduzir R$100, não vai fazer nem cosquinha se ela reduzir no Isso é no valor da contrato. parcela. E às vezes o cliente tem a ilusão. Nossa, eu juntei aqui 36.000 ou peguei 36.000 do meu fundo de garantia, eu vou amortizar na parcela, porque para diminuir essa parcela. Pensa comigo, 36.000 dividido por 360 não dá quase nada. Mas quando você vai lá e amortiza no tempo do contrato, naquelas últimas parcelas, se você tiver feito no sistema SAC, sistema de amortização crescente, você vai ter um desconto maior nas últimas parcelas. Porque, às vezes, as suas últimas parcelas é R$800, é R$600. Aí você pega 36.000 e já amortiza lá, às vezes, 24 parcelas, 24 meses, 2 anos do seu financiamento. Então, dá um impacto muito maior do que você pegar esse valor e dividir ali durante o tempo do contrato que ainda falta. Às vezes é uma conta lógica, para mim, que mexo com isso todo dia, mas tem vários clientes que se surpreendem quando eu mostro isso para eles. Excelente essa, viu? Ô, Lud, eu fiz um contrato de financiamento e meu gerente do banco não sabe me ajudar em nada. O que acontece? Conta aí o que acontece na maioria dos casos. Você está me colocando uma sinuca de bico, hein? Não, eu só estou colocando os casos que os clientes trazem Lud pra chegando gente. amanhã no banco. Calma, gente, nós gostamos de vocês. Eu só quero que os clientes entendam que são áreas separadas, né? É importante. Calma, não, eu vou responder pela Ludmilla, não vou pôr ela no fogo, não. Não, tudo bem, eu vou conseguir sair dessa. Viva! Vamos lá, o que acontece? Vamos defender aqui o gerente também um pouco, né? Claro. O papel dele é vender. Não é só isso. É que um gerente de conta corrente, hoje, tem quantos produtos na carteira dele? Consórcio de carro, consórcio imobiliário, capitalização, um seguro, sei lá o quê, cartão de crédito. Quantos cartões de crédito tem um banco? 8 modalidades? Não sei quantas. Então, o gerente bancário ali do dia a dia, ele tem muitos produtos na carteira dele. Então, às vezes, realmente é difícil para ele poder dominar 100% todos aqueles. Porque a gente sempre é melhor em alguma coisa. A gente sempre é melhor em alguma coisa, ou que a gente fez mais, ou que a gente estudou mais, ou que a gente aprofundou mais. Então, o financiamento imobiliário propriamente dito são muitos documentos. São muitos documentos do vendedor, é estado civil do vendedor, a modalidade de como ele casou, separação de bens, comunhão universal, comunhão parcial, é união estável, não é? Então, são muitas vertentes para, às vezes, aquele gerente de banco que, às vezes, está ali há pouco tempo até, ou há muito tempo, mas que nunca fez muito esse produto, dominar. São os documentos do imóvel, são os documentos do condomínio daquele imóvel, é o IPTU, é os documentos do comprador. Então, é uma gama ali de documentação. Então, às vezes, o gerente ele não domina todos. Então, ele não consegue auxiliar de forma efetiva naquele processo. Agora, já puxando o peixe para mim, para a gente que lida com isso todo dia, a gente se torna bom em alguma coisa que a gente faz todo dia, né? Mas é importante o cliente saber que ele pode utilizar o gerente dele em conjunto com você. Isso. É isso que tem que ficar claro para o cliente, porque o gerente vai deixar ele muito solto e você não. Você vai ajudar, vai fazer o preenchimento do formulário, não vai ter aquelas entrelinhas que muitas das vezes, e não atrapalha o comissionamento que seja, o que o gerente ganha lá, né, no final das contas. Então, aí puxando um pouco a sardinha para mim, né, tem aí, sei lá, já perdi as contas, mas tem 12 anos que eu mexo com financiamento imobiliário e até hoje tem novidade. Toda semana. Sempre parece uma novidade. Mas
como tem muito tempo que eu faço isso, eu acabo dominando uma boa parte da documentação. Então, eu consigo ter essa visão desse cenário e auxiliar o cliente naquele processo. Hoje, um correspondente bancário, seja de instituição privada ou pública, domina essa gama de documentação. Não tem como a gente não dominar. A gente tem que saber o processo, senão o processo não sai. Então, a gente auxilia ali o cliente em todas as etapas, do preenchimento do formulário até a assinatura do contrato. O gerente da conta dele continua sendo o gerente dele. Ele não passa, mas eu adoro meu gerente. Você vai continuar tendo o seu gerente. Eu só vou te auxiliar nesse processo de financiamento, de contratação do seu financiamento, para tirar as dúvidas, para agilizar seu processo, para resolver as coisas do cartório, por exemplo, que às vezes acontece, que a gente tem um despachante ali, até a Sava tem um despachante próprio ali, para fazer só essa parte de cartório. Então, facilita a vida dele. E ele vai acompanhar tudo do aplicativo dele do banco. Ele consegue acompanhar o processo de financiamento dele, dependendo da instituição, do início ao fim, através do aplicativo dele bancário. E o gerente dele lá da conta dele também consegue ver, se ele precisar. Então, assim, um não tira o papel do outro. É complementar, sabe? Dá para andar de mãos dadas. Facilita muito a vida do cliente, do gerente, do vendedor, da imobiliária, do corretor, de todo mundo ali. A ideia é facilitar. Quantos processos a gente já conseguiu assinar rápido por causa dessa agilidade, né? E fica todo mundo feliz, muda rápido, finaliza o processo A rápido. experiência do cliente é bacana, né? É. Porque o cliente está comprando imóvel, o que ele quer? Mudar o mais rápido possível. Ele está doido para já entrar para aquele imóvel ali que ele acabou de escolher, que ele sempre sonhou. Ele não quer ficar esperando, porque a gente fica ansioso, né? Quando você compra um carro, você já quer sair de lá com um carro novo. E uma observação que nós, a Sava, vem trazendo facilidades para os clientes na questão do corretor, correspondente bancário, do despachante. Então, ele não precisa se preocupar com nada, que tudo a gente resolve. E o mais importante, não tem custo. Não tem custo. Um plus, né? Um bônus. A Sava cuida bastante dessa parte aí com o cliente. A gente se preocupa em toda a etapa da experiência, né? E é um diferencial exatamente da Sava Invest é este. Você comprando um imóvel conosco, você não terá custo de despachante. Isso tudo por conta aí da Sava Invest. Muito, Faltou muito o slogan ali no final. Vai aparecer a propaganda aqui em cima agora. Só falta o Itaú me patrocinar agora. Fica a dica, hein? Só isso. Só isso que eu Eu quero. lembrei de uma piada aquela hora do financiamento. Nada melhor do que uma dívida para fazer você acordar motivado no outro dia para trabalhar. O que te motiva? Motiva. O que te motiva? Motiva. O financiamento motiva. Acho que finalizamos todas as dúvidas gerais, né, que a gente mais escuta no dia a dia. Se o pessoal de casa tiver mais dúvidas, a gente te chama para vários episódios aí, várias mudanças que vão ter. Surgiram aí, gente, temas relacionados ao crédito imobiliário para eu voltar mais vezes, porque eu adorei. Inclusive, a Ludmila é uma grande parceira da Sava Invest, com todo esse conhecimento que ela possui aqui, que é uma pessoa fera. Eu tô até impressionado, não sabia disso tudo, não. Aí, tá vendo? Caramba. Mas a gente que tá no mercado, todo dia tem uma novidade. Todo dia tem novidade. Oh, né? incrível, eu faço isso desde 2011. Às vezes aparecem umas coisas que eu fico assim, eu não tô acreditando que isso foi possível. Porque tem sempre uma novidade mesmo, isso que é o legal. A gente brincava lá no banco, né, quando eu era funcionária do banco, a gente falava, quando você é picado pelo mosquitinho do crédito imobiliário, com esse setor de financiamento imobiliário, com o mercado imobiliário, você não consegue sair. É igual ao mercado, é igual ao corretor. Uma vez corretor já era. Eu até tentei sair uma vez. Quando eu saí do banco, só uma curiosidade, eu até tentei mudar de área. Só que aí deu um pouquinho, uns 24, 25 meses ali, eu resolvi voltar. Porque não tem como, ainda mais quando é uma coisa que você domina, que você gosta, uma hora ou outra, você se depara com aquilo novamente e você abraça a causa. Exatamente. E eu já tive a oportunidade, né, de fazer vários processos com a Ludmila e a naturalidade, a excelência que ela faz, o profissionalismo, parabéns. Viu? Obrigada. Ô, Ianca, posso pedir licença aqui no seu podcast só para contar uma curiosidade? Pode. De como que eu conheci a Danila? Como? Dani Matos. Você Como? não sabia essa não, né, Nicolas? Então, vou contar como se fosse pro Nicolas. Experiência, ó. O
que acontece? Nesse período que eu estava há 24 meses aí, sem estar no mercado imobiliário, eu resolvi comprar um terreno em Casa Branca. Cismei, logo quando passou a pandemia, todo mundo procurando casa de campo, sítio, e Casa Branca lá em Brumadinho estava bombando. E eu procurando terreno, mandava mensagem para um monte de propaganda que eu via no Instagram. Aí apareceu a propaganda da dona Dani aqui. Aí mandei uma mensagem, eu estava fazendo caminhada com a minha cachorra, né, Dani? Com a Vênus. Estava fazendo caminhada com a minha cachorra lá no Belvedere. O nome do seu cachorro é Vênus? Vênus. É da deusa do amor, não do planeta Vênus. Eu estava fazendo caminhada, mandei uma mensagem no direct ali e falei assim, gostaria de ver esse terreno. Corretor que é corretor tem que estar sempre pronto, né, Ianca? Claro, é o Que horas? mínimo. Ela agora. Como assim agora? Domingo. Domingo, 10h30 da Ela se manhã. vira. Aí eu mandei um direct e falei, eu queria ver esse terreno e tal. Ela, que horas? Quando? Eu falei, agora. Tô na rua fazendo caminhada, eu posso ir agora. Esse é o bom cliente. Eu estava ansiosa para ver os terrenos e tal. E aí, fui conhecer a Dani lá na porta de um condomínio em Brumadinho, foi Reserva da Piedade. Aí conheci a Dani conheceu minha cachorra. Fomos lá ver o terreno. A Vênus. A Vênus foi junto. Aí Dani me mostrou esse terreno, né, esse condomínio, muito maravilhoso, por sinal. Mas eu falei, esse ainda não é esse. Não é minha cara. Não é minha cara, não é meu perfil. Ela tem outro condomínio aqui do lado. Fomos pro Eco, pro Gran Royale, foi me apresentar a Casa Branca. E nisso, não deu para visitar tudo num dia, né? Eu voltei outros dias. Outras vezes, foram umas 4 a 5 visitas. E Dani, toda linda ali, espetacular, subindo no terreno comigo. Essa aí você tem que deixar em off, deixa para os clientes entenderem como que é o processo de venda da Dani. Não, aí não vale. E a gente subindo no terreno e tal, sempre, vamos ver esse outro terreno? Não, ainda não é esse. Vamos ver o outro? Ainda não é esse. Ô, você deu trabalho, hein? Demais, cara. Muito. Demais, foram uns 2, 3 meses. E aí, Nico, você não sabe da melhor. Eu vi um terreno que tinha uma placa lá de vende-se com um proprietário. Eu tinha a opção de comprar direto com o proprietário. Só que eu valorizo muito o trabalho das pessoas. Eu nem estava nesse mercado mais. Eu nem precisava ter feito isso. Eu tinha conhecido ela pela internet, né? Então, vai muito da pessoa. Então, eu nem precisava ter feito isso. Aí, eu mandei uma mensagem para ela, porque, cara, eu fiz ela subir num monte de terreno. Fiz ela ir, cedo mostrar o terreno. Olha a Tomamos cobra, chuva. acabei de jogar. Tomamos Chuva, cobra, 3 meses e tal. E aí eu fui e falei assim, A Vênus atrás. a Vênus ia junto. É o aval, né? Ou ia a Vênus, ou ia uma amiga, A ou um Dani nem amigo. gostava de cachorro. Oi. Tudo bom? Babá nas horas vagas. Passava se precisar, a adorar. tomo conta. Exatamente. E aí eu vi essa placa do vende-se lá direto com o proprietário. Gente, assim, já tinha trabalhado no mercado imobiliário, eu valorizo muito o trabalho das pessoas. E quem paga o corretor é o vendedor. É o vendedor. Então não adianta eu querer furar o negócio. Não. Eu queria valorizar. Dei trabalho pra caramba. Eu tava até com vergonha já. Mas, enfim. Aí eu tirei foto da placa e mandei para ela. Gente, isso é verdade. E eu conheci ela na internet. Aí eu mandei para ela e falei assim, olha, Dani, eu estou considerando muito aqui todo o trabalho que você teve. Capta esse terreno aqui, eu quero comprar Quer esse. comprar esse lote. Ela mandou o telefone do proprietário. proprietário falando que queria comprar aquele Porque, lote. velho, você merece, cara. Você trabalhou pra caramba, sabe? Aí eu mandei para ela a foto, aí ela virou para mim e ainda falou assim, nossa, mas nesse momento da minha carreira, eu só estou vendendo os terrenos da construtora. Eu não estou fazendo captação por fora. Na verdade, eu nunca tinha feito, o seu foi o primeiro. Eu tinha uma Ela nunca- resistência, eu só trabalhava lotes direto com a Direto. construtora. Eu tinha uma resistência, achava que era muito difícil trabalhar lotes particulares, porque eu não entendia também o processo. Então, minha primeira experiência e também o start foi através da Lud. Aí, como eu já tinha a bagagem, eu nem estava trabalhando com isso, mas eu já sabia fazer. Eu falei assim, não preocupa não. A parte de financiamento eu resolvo aqui.
pode ficar tranquila. Faz a captação, faz o contrato de compra e venda, negocia com ele lá, e que eu quero esse terreno e que o resto do financiamento aqui eu resolvo. Precisa ter medo, não, que eu vou te mostrar aqui como que é. Porque se você aprendeu uma vez, você sabe fazer, igual andar de não bicicleta. esquece, né? Quantos anos depois tá fazendo o quê? Exatamente. Aí, Dani foi lá, quebrou essa barreira, fez a captação, eu comprei esse terreno. Depois de muita luta, a gente teve que comemorar. A gente não era colega, não tinha nenhuma proximidade. Ela deixou uma garrafa de champanhe para mim na portaria do meu prédio, com uma caixa de Eu chocolate, tô precisando de lote, viu? de É um agradecimento. diferencial também da Sava Invest, Exatamente. tá? Ela deixou lá na Exatamente. porta. E aí, comprei, fiquei super feliz, etc. Enfim, foi muito legal a experiência. Aí, depois de uns 1 ano e meio, 2 anos, eu voltei para o mercado imobiliário. E aí, a gente juntou todo mundo aqui, se deparou de novo, todo mundo nesse mercado junto. Então, assim, é legal contar essa história. Eu tenho orgulho dessa história, porque foi uma história muito legal. Que aí a gente acaba criando network, que depois veio a Ianca, e agora o Nicolas, e vai todo mundo junto. E ela teve uma preocupação com a sua experiência, né? Que é o mais importante, a experiência do cliente ser positiva, né? Se ela não tivesse tido isso, com certeza você teria procurado outro profissional, ou então às vezes comprado direto também com o proprietário, mas você deixou para concluir todo o processo com ela, porque você viu que ela era uma profissional assim, muito competente no que estava fazendo, né? E que seria a melhor decisão a se tomar. E valorizei o serviço dela também, porque valorizou apesar de eu não ter escolhido, né, o lote que estava na carteira dela naquele momento, ela tinha tido muito trabalho. Porque eu acho isso também, sabe? Porque às vezes, por mais que você não vai fechar com aquele corretor, porque você acha que aquele corretor não tem um imóvel na carteira, pô, o cara teve muito trabalho. Às vezes ele te levou em 8 visitas, às vezes ele te levou em 6, 5, às vezes foi 9 horas da noite, tem gente que só pode no sábado, 7 da manhã. Então, eu gosto de valorizar quem ali me atendeu, sabe? Eu gosto de fidelizar. Então, por mais que às vezes você não tenha aquele imóvel que aquela pessoa deseja, tem a capacidade, tem a possibilidade de captar. Sim. Deu Se aquele oportunidade pra cliente ele, né, for também, também né? transparente, te falar, pô, Nicolas, outro dia eu visitei um jantar na casa de um amigo meu, gostei do formato da planta lá do apartamento dele, não tem nenhum vendendo lá naquele prédio, não. Eu vi que não tem no seu site, mas tem possibilidade de você conseguir para mim? Porque fica mais fácil, porque ela já sabia o que eu queria. A gente estava falando disso ontem, né? Em pleno domingo, a gente lá na gravação de uns vídeos, sobre exatamente essa questão da transparência, porque se não for um jogo aberto entre o cliente e o corretor, cara, você vai se desgastar, o corretor vai se desgastar, o corretor vai ficar tendo um trabalho danado, você vai ficar tendo um trabalho que visitar imóvel não é fácil, para no final ficar omitindo informação que às vezes vai estar te prejudicando. Ou Vira uma então, às briga, né? vezes, você está guardando uma informação, cara, que se você já tivesse falado com o corretor, que é um especialista, está ali para te ajudar, já tinha resolvido seu problema, você já estava feliz, já estava, né, às vezes, dentro do imóvel que você tanto sonha, porque você fica segurando uma informação que poderia estar ali te ajudando. Então, a gente estava comentando sobre exatamente isso ontem. Facilita a vida, porque ela já sabia o que eu queria. Ela já sabia que não podia ter muito aclive nem declive. Ela já tinha me mostrado nos que eu gostei, nos que mais ou menos. Aí, se eu fosse pegar um outro corretor, ia me mostrar os mesmos terrenos de novo. Do zero. Aí eu ia falar, ah, não, já fui, não sei o quê. Então, é cansativo. Então, isso facilita demais. Às vezes, falta essa transparência mesmo, Ianca, porque, às vezes, eu que estou no mercado, assim, como correspondente, eu vejo o cliente salpicando ali. Às vezes, também é um mau atendimento. Sim. Então, isso é ok, verdade. válido ele trocar, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa te atendeu bem, tentar fidelizar facilita. Por quê? Depois disso, a gente já fez outras transações. Ela já sabia meu perfil. Ela já sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, já estava mais fácil para ela. Então, é a mesma coisa do seu corretor de investimento. Ele já sabe seu perfil, ele já sabe o que ele vai te oferecer de produto. Ele já te conhece, já tem a sua dinâmica. Então, facilita a sua vida quando você fideliza. E encurta seu tempo também, porque a gente não está tendo tempo. A jornada se torna prazerosa, ao invés de ser aquele desgaste danado que algumas pessoas passam. Mas Então, é algo que tem que ser bem trabalhado ainda no nosso mercado, né? Tem. É.
Tem. Mas eu acho que é muito uma questão também, não só o cliente, né, se abrir, mas tem um trabalho ali da pessoa que está por trás. Esses abridores de porta não vai conseguir, né, identificar dessa forma, então. Tem sim. E eu respeito muito, assim, sabe, a profissão do profissional liberal, do autônomo, porque eu também sou. Corretagem é uma profissão muito valorizada em outros países. Extremamente valorizada, né? Eu acho que no Brasil tem muito a caminhar ainda, mas tem aqueles que se destacam, e aqueles que se destacam têm sua cadeira garantida. Ô, Lúdio, mas eu acho que assim, criou-se uma má fama de alguns corretores de fazer algum certo tipo de coisa ou visar só em ganhar, entre aspas, o dinheiro do cliente. Mas eles também se abrirem para novos que existem, né? Assim como nós, e que a gente está preocupado realmente com a pessoa, não com a comissão, mas está preocupado com a satisfação de fato daquela pessoa. Então, isso é muito importante. Porque a comissão vai ser Uma consequência consequência. a de um bom consequência, trabalho. o fruto do trabalho. Exatamente. Exatamente. Então, é isso, assim, eu já falei tudo que eu podia, já mudamos de assunto, já contamos um caso pessoal. Isso, inclusive, é um episódio, né? Que a gente pode sugerir Verdade. para falar sobre a profissão corretor de imóveis. Acho que seria válido. Ou os casos dos clientes também, né? A gente Não podia atende contar mais. só os casos. Podcast de casa aí vai dar 50 podcasts. Pessoal, então vamos encerrar por aqui. Acho que a gente já conseguiu tirar a dúvida de todo mundo, né? Dá pra gente seguir aí. Se tiver mais dúvidas, deixa nos comentários, compartilha conosco. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. E contem com a Sava Invest, claro. Obrigada pela participação e até o próximo. Até. Pessoal, não deixe de nos acompanhar nas principais plataformas, de deixar nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões dos próximos episódios.